Boa noite, bom dia, boa tarde a todos que estiverem a ver esta live. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos estar aqui a falar sobre um tema super pertinente e importante sobre a saúde mental na comunidade africana. E este tema foi engraçado porque surgiu de uma outra live, não é? Que estava a fazer e que surgiu este tema e nós decidimos trazê-lo. Hoje vou estar aqui com uma psicóloga toda especial, a Alice. Ela já está aqui e vamos estar aqui a falar sobre este tema. Boa noite a todos que estão a entrar. Boa noite, boa noite. Vão se juntando aqui a nós. Deixa eu só aqui chamar a Alice. Já está aqui. E aviso já, mandem muito coraçãozinho aí no ar, muito amor aí no ar. Se tiverem alguma questão. Oi! Oi, Petra, boa noite. Boa noite, Alice, muito bem-vinda. Obrigada. Petra, diz-me, consegues ouvir-me bem? Estou a ouvir bem? Conseguem me Consegues ouvir ver? bem a mim? Eu ouço muito bem. Ok. Oi, tão querida. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, ia dizer que se tiverem alguma pergunta, alguma questão ao longo da live, é só colocarem no ponto de interrogação que está mesmo aqui ao lado dos comentários. Estão-me a ver? Estão-me a ouvir bem? Oi? Estão-me a ver e a ouvir bem? A internet deu aqui uma falha, não sei se foi da minha internet. Ou se a Alice travou para vocês também? Ou foi só para mim? Deem-me só o... Ok, a Alice caiu. Ok, pronto. Então vou chamá-la outra vez aqui. Problemas técnicos, gente. Acontece. Acontece. Ainda mais em África, né? Que já sabemos que a internet às vezes não é a mais favorável. Vou aqui fazer novamente o convite. Só aqui convidar a Alice. Caiu, né? Ok. Mas já vai voltar, já vai voltar. Sumiu, né? Desapareceu. Já fiz o convite, a ver se agora está tudo ok. Ok, ela já me pediu. Ai, não. Deixa eu ver aqui. Vão entrando, vão cumprimentando, depois eu já convidei. Boa noite a quem está a chegar. A nossa convidada teve aqui um problema técnico, mas já está a voltar. Problemas de internet, gente. Eu vou aqui, né, introduzindo o tema enquanto ela não volta aqui. E realmente este tema saiu de uma outra live, de uma das últimas lives que eu fiz, se não me engano, foi sobre autoconfiança, autoestima, hábitos que nós mantemos a nossa autoestima. E também foi com uma psicóloga de África, no caso ela é de Moçambique. E realmente surgiu aqui muito esta questão de que em África a questão da saúde mental muitas vezes são desvalorizadas, muitas vezes é desvalorizada, que muitas vezes as pessoas têm dificuldade em pedir ajuda exatamente por esta desvalorização que existe com a saúde mental, por ser visto como algo que é frescura e que existem muitas questões aqui também que envolvem toda uma comunidade africana que muitas vezes impedem, não é? Aqui que as pessoas... Oi! Agora sim, Oi, Petra, oi. não faz mal. Agora está Hum, tudo ok, né? tá tudo ok, Petra, tá tudo Eu ok. estou-me a ouvir com um eco, não sei se vocês estão a ouvir bem. Eu ouço bem. Ok, boa. Desde que as pessoas estão bem e te ouçam bem a ti, está tudo perfeito, né? Porque tu é que vais falar mais hoje do que eu. Tá certo, tá certo. Então, olha, Alice, então eu vou pedir para que tu te apresentes, né? Fales um bocadinho de ti. Ok, Petra, ok. Pronto, mas a Petra. Acho que a internet não está mesmo favorável. Calma. A internet acho que não está mesmo favorável. Estão a ouvir muito bem, ok. Acho que é mesmo a internet aqui. A coisa não está a colaborar. Sim, estou a ouvir agora. A imagem tinha travado. Ai, tão querido, minhas psicólogas. Muito amor aí para Angola. É, a internet parece que não está das mais favoráveis. Mas logo hoje que o assunto é quente, logo hoje que o assunto é bom, a internet não quer colaborar conosco. E uma live que já está para sair há um mês.
tivemos que adiar aqui para algumas questões. E logo hoje a internet está a cair e caiu mais uma vez, meu Deus do céu. Como costumam dizer, a terceira é de vez, né? Então agora a terceira vai ser de vez. Esperemos que sim. Acho que isto aqui nunca tinha acontecido. Quer dizer, já me aconteceu uma vez numa live esta questão da internet não dar, tivemos que sair e voltar a entrar e depois a live foi muito boa. Por isso, fiquem desse lado, vamos ter paciência que aqui às vezes as questões técnicas nem sempre são muito colaborativas. Vamos tentar mais uma vez. Enquanto isso, enquanto a Alice não entra, gostava já de perguntar a vossa opinião sobre este tema, principalmente quem conhece a comunidade africana ou quem vive, não é, em África, que eu sei que temos muitos angolanos aqui deste lado. Se vocês veem esta questão, ok, deu, boa, foi. Certo? Agora vai, gente, agora tem que ir. Agora vai, agora vai. Agora vai. Tá me bem, Petra? Ouve-me bem? Sim, sim, isso vai, perfeitamente. Boa, perfeito. Tudo bem. Olá, Eva. Olá, minha querida. Então, estava a pedir para te apresentares, né? Que eu deixo sempre o convidado a apresentar-se em primeiro lugar. Depois eu falo por aqui. Mas, se Tá quiseres te apresentar, assim, algo resumidamente, só para as pessoas te conhecerem, para quem não te conhece. E já me vou bom. Ok, apresentar a seguir. Petra. Boa noite a todos os presentes. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Eu sou Alice Conga, sou psicóloga clínica de formação e de atuação. Trabalho com psicologia e sou apaixonada por psicologia, para além de outras funções, como formadora, palestrante, professora, orientadora vocacional, mas tudo em mim respira, né, psicologia, que é uma coisa que eu gosto muito, desde que comecei a estudar até o momento, já formada desde 2018 e desde então que venho trabalhando com psicologia, seja no contexto preventivo como curativo. Então é uma coisa que assim eu gosto muito. Se tiverem alguma dúvida relativamente a mim, é só questionarem e nós estamos aqui para responder. Mas a princípio é isso, né? E qualquer dúvida nós vamos estar aqui, Petra. É isso mesmo. Obrigada. Para quem não me conhece, para quem está a vir do perfil da Alice, está a perguntar quem é essa aqui que convidou a Alice para fazer uma live. O meu nome é Petra Tavares, eu sou psicóloga clínica, sou coach e tenho aqui, estou em Lisboa, vivo em Portugal, trabalho 100% online. E trabalho tanto em acompanhamento individual, como em grupo, como mentoria, curso. Então, tenho tido aqui vários tentáculos dentro da minha atuação para poder ajudar as pessoas da melhor forma possível, inclusive a fazer lives, né? Que é assim uma paixão que eu descobri, que até gosto muito de fazer, gosto muito de falar e trazer aqui vários temas para debater. Então, faço das palavras da Alice as minhas palavras, alguma dúvida, alguma coisa que eu possa colaborar, eis-me aqui. A minha ligação com Angola vem de sangue, né? Eu, apesar de ter nascido em Portugal e viver em Portugal, toda a minha família é angolana, então acabo por ter muito, muito contacto em termos físicos, em termos de sangue, em termos de coração, então tudo em mim respira, respira Angola. E então, quando este tema surgiu, aqui por sugestão até de um seguidor que estava aqui numa das últimas lives de falar sobre este tema, realmente fez-me todo o sentido e eu já acompanhava o trabalho da Alice há algum tempo, não é? A partir do momento que comecei aqui nas redes sociais, também quis ter aqui um pouco de contacto com os psicólogos clínicos que existem em Angola, então já acompanho o trabalho da Alice, então alguns outros psicólogos, então aqui atrevi-me e chamei-lhe aqui para falarmos um bocadinho sobre este tema, porque acredito que melhor do que eu ela poderá falar, uma vez que está lá, apesar de eu atender algumas pessoas de Angola, nada mais do que quem está no terreno, e apesar do tema da live ser aqui saúde mental na comunidade africana, vamos especificar bem mais, né, em Angola, não é? Porque é onde nós acabamos por ter mais contacto, apesar de eu também ter aqui algumas luzes de alguns outros países. Vamos falar aqui sobre isto e comentários que vocês tenham, porque quando era. Ok, sim, a minha família é angolana, ok? Eu tinha um bisavô que era cabo-verdiano, daí o Tavares, né? Para quem conhece assim a África sabe que o Tavares é o nome de Cabo Verde, então tenho aqui estas misturas, mas considero-me mais angolana, apesar de ter aqui um sanguezinho cabo-verdiano no meio. Então, e também contamos com a vossa participação, a vossa opinião sobre este assunto à medida que nós fomos falando. E é isso, gente, esta é a introdução. Alice, não sei se queres começar por algum lado, ou se queres que eu comece aqui por fazer-te uma pergunta, não sei. Não, deixa-me aqui começar por algum lado. À Bom, vontade, a live é tua. primeiro, Petra, agradecer pelo convite. Eu penso que é muito importante nós falarmos sobre saúde mental,
principalmente no nosso contexto, né? Vamos aqui generalizar África, Angola, falar sobre saúde mental, que é uma coisa que hoje, vamos aqui assumir, já se fala um bocadinho mais sobre saúde mental, já se entende um bocadinho mais, diferente de alguns anos, né? Que não tinha toda essa abertura. Eu penso ser importante continuarmos a falar sobre saúde mental. Então, toda vez que eu recebo algum convite para discutir, para debater algum assunto voltado a isso, eu estou sempre aqui disposta, porque acredito que é por meio da informação que nós podemos prevenir e evitar problemas maiores. Então, toda vez que nós pudermos passar informação, claro, informação de qualidade, fidedigna, será muito importante, porque assim, saúde é de extrema relevância em todas as esferas, seja física, seja mental, seja espiritual. É muito importante que as pessoas levem um padrão de vida saudável. E falar de padrão de vida saudável não tem como excluir saúde mental, não tem como Exatamente. eliminar a esfera, né, a nível do cérebro e toda essa questão. Então, eu agradeço pelo convite e eu espero que nesse tempo de partilha que nós vamos aqui estar, possamos aprender e informar as pessoas sobre o que é saúde mental, por que cuidar da saúde mental e por que no nosso contexto, né? Por que África? Por causa da resistência que ainda existe em falar sobre saúde mental na nossa comunidade. Olha, eu tenho alguns seguidores moçambicanos, eu já lá estive, tenho alguns amigos lá. E não só, eu já atendi alguns pacientes de Moçambique e a realidade é muito parecida, se não pior, naquilo que diz respeito à saúde mental também naquele país. Então vamos aqui tentar discutir, se tivermos aí seguidores de outras realidades do contexto africano, partilhem, digam aqui para nós qual é a realidade do vosso contexto e vamos tentar perceber e ver o que é que se pode aqui trazer. Mas, assim, a título de nota introdutória, estamos aqui a falar sobre saúde mental. E saúde mental vai mais além daquilo que diz respeito a transtornos mentais. Quando as pessoas ouvem falar de saúde mental, associam logo, olha, a doença, a psicopatia. Mas não, saúde Exato. mental tem muito a ver com modo de ser, modo de estar, estilo de vida. Tem muito a ver com a nossa postura, o nosso posicionamento enquanto pessoas. Eu costumo falar Uhum. que o ser humano a nível de desenvolvimento, comporta quatro esferas: a esfera biológica, psicológica, social e espiritual. Significa que Uhum. nenhum ser humano desenvolve sem que essas esferas estejam aí em sintonia Alinhadas. e de formas bem alinhadas. Eu costumo dizer que ninguém desenvolve sem que essas esferas Exato. estejam ali. E nós temos a esfera psicológica, que é a esfera que é de extrema importância para o desenvolvimento de toda e qualquer pessoa. Então, é de extrema relevância discutir essa questão, trazer aqui os aspectos mais importantes no contexto da saúde mental, para ver se nós conseguimos esclarecer ao máximo, não é? Seria isso. Uhum. Uhum. Exatamente. Esclarecer e, acima de tudo, elucidar, não é, para esta importância. E aqui teve o comentário que eu marquei aqui: saúde mental é universal, e é universal, e todo o mundo inteiro devia valorizar a saúde mental. Porque Angola, não é? Porque especificamente a África, não é? Porque que nós especificamos tanto? Exatamente pelo que tu disseste, porque ainda existe muita resistência e muito estigma, não é? Relativamente a questões de saúde mental, e às vezes é muito triste os comentários que nós ouvimos, e vou ser sincera, eu enquanto psicóloga e angolana, não é? E tudo mais, já muitas vezes ouvi dos meus próprios amigos: depressão é doença dos brancos. E, gente, para quem me conhece, eu falo aqui de uma forma bem aberta, bem clara, tá? Que não estamos aqui para camuflar nada. Porque depressão é doença dos brancos, isso é frescura, outras coisas, não, ansiedade é demônio, tens que ir à igreja e vais-te curar, gente. Eu vou aqui abrir o verbo. E muitas vezes na comunidade africana são esses tipos de comentários que nós ouvimos. E o que é que acontece? As pessoas ficam a sofrer caladas. E há tempos até comentei isto contigo quando estávamos a fazer a nossa reunião, que eu vi uma notícia da Flor de Raiz, não é? Que acho que é codurista, não é? Sou um pouco leiga. A codurista, ela tinha sido internada e ela depois veio com o diagnóstico que tinha mesmo algo físico, mas também cansaço emocional. E um monte de comentários, tipo, a desprezar o cansaço emocional, a dizer que aquilo era, tipo, que não era nada, que era frescura e etc. Eu até houve alguns comentários que eu respondi: não, muitas vezes o cansaço emocional tem mais impacto do que o cansaço físico,
porque tu queres fazer alguma coisa e simplesmente não consegues. E às vezes é muito o processo interventivo num cansaço emocional, às vezes demora muito mais tempo do que num cansaço físico, em que tu vais lá, tomas alguma coisa, estás bem. Agora é o cansaço emocional, uma depressão, e às vezes as pessoas acabam por sofrer caladas e só se vê o sofrimento quando acontecem algumas fatalidades, exatamente porque as pessoas não encontram espaço para falar, não encontram espaço para partilhar, exatamente porque é visto como nada, é visto Uhum. como... existe muita discriminação. Então até gostava de te perguntar-te, enquanto estás aí no contexto e no terreno mesmo aí, quais são os motivos pelos quais tu consideras que ainda existe esta resistência em procurar ajuda? Ok, resistência. Bom, ainda existe uma resistência e é notável se nós pararmos para fazer uma comparação mínima, até nas questões mais simples, daquilo que nós conseguimos observar a partir das redes sociais, das mídias e do próprio contexto, seja europeu, americano, asiático. Existe uma abertura maior nesses continentes para falar sobre saúde mental. E mais do que falar, as pessoas buscam saúde mental com muita normalidade, os serviços de saúde Uhum. mental com mais normalidade do que no nosso contexto. Em África ainda existe uma resistência e atenção, né? Quando nós estamos aqui a tratar a África, estamos a olhar mais para o nosso contexto angolano. Ainda existe uma resistência muito grande, porque a questão da saúde mental, a questão da mente ainda é associada a questões voltadas às superstições, feiticismo, ao senso comum e algumas vezes até à espiritualidade. Associa-se muito a isso, porque nós, por regra, somos um continente muito enraizado nas suas culturas e a cultura africana está muito ligada ao feiticismo. Então, aquelas questões do fórum emocional que não são visíveis aos olhos do homem, né? Porque Uhum. emoções e sentimentos não são visíveis, apenas são sentidas, tem sempre uma outra explicação, uma explicação que vai além daquilo que é o entendimento da ciência, daquilo que é o entendimento humano, isso segundo a nossa cultura, porque acredita-se muito que o que não é visível são coisas, por exemplo, de espírito, feiticismo. Alguém está a amarrar-te. Em África, isso é muito acentuado. E eu falo por experiência, porque até no meu contexto familiar, eu tenho muitas dessas questões. Você trazer, por exemplo, uma abordagem sobre um sobrinho que esteja com algum atraso e eu tentar avaliar para saber se não se trata de nenhum tipo de dificuldade da aprendizagem, já vem uma certa reticência. Isso não tem nada a ver com dificuldade da aprendizagem. Ou a criança é burra, ou o tio que está, sei lá onde está, a amarrar-lhe para que a criança não cresça, não desenvolva. Mas aí nós íamos questionar, mas isso é errado, não é que seja errado, né? Tem essa questão da nossa cultura valorizar muito a superstição e o misticismo, e valorizando muito a superstição e o misticismo, acaba descredibilizando aquilo que a ciência vem explicar sobre aquilo que não é visível, sobre aquilo que é o nosso, que não é Exatamente. comportamental. Então, essa questão do misticismo acaba desvalorizando o que não é visível, o que não é, que vai além do comportamento. Isso faz com que questões voltadas à saúde mental passam a ser desvalorizadas. E não só, para além dessa questão cultural que está enraizada em nós, até nas cidades, né, nas zonas mais urbanas ainda, você ouve pessoas a dizerem, mas para que eu vou buscar um psicólogo? Quem vai para o psicólogo é maluco, ou isso é coisa, forças ocultas, vai só para a igreja orar, que você vai ter essa situação resolvida. Associa-se muito à espiritualidade. Não que a espiritualidade não tenha um impacto no bem-estar do indivíduo, tem sim, mas existe a esfera psicológica que a ciência vem explicar, vem orientar sobre o que é e o que não é. Então, essa nossa questão cultural acaba abafando. Mas, para além dessa questão cultural, também existe um outro aspecto que nos leva à resistência, que é o quê? É o preconceito. Ainda existe muito preconceito em torno das questões psicológicas, porque por muito tempo acreditou-se que quem tem algum problema psicológico, alguma demência, algum transtorno mental, seja ele grave em nível de psicose ou ainda neurose, eram pessoas possuídas, são pessoas malucas, né, como nós usamos na gíria, e por natureza essas pessoas são excluídas da sociedade, são afastadas da comunidade por não poderem se adequar àquilo que a sociedade considera um padrão normal. Então, ninguém Uhum. quer ser visto como um anormal. Então, se eu não quero ser vista como um anormal, é mais fácil eu esconder que tenho algum tipo de dificuldade mental, não assumir que eu preciso de ajuda, porque se eu assumo que eu preciso de ajuda, eu estou a assumir que eu não sou normal,
e passo a fazer parte das pessoas excluídas, porque a sociedade exclui, e isso é uma realidade, exclui mesmo, literalmente, aquelas pessoas que padecem de algum tipo de doença mental, seja ela desde as mais leves até as mais severas, principalmente as mais severas. As pessoas são muito estigmatizadas, ignoradas e abandonadas. Então, daí essa questão do preconceito, nós olharmos para a doença mental já com alguma negatividade, no sentido pejorativo. Se você tem doença mental, então é porque você não é uma pessoa boa, você constitui um risco para as outras pessoas e às vezes até acontece sim das pessoas com transtorno mental constituírem um risco para a saúde e a integridade dos outros, mas nós vamos para uma esfera mais além. Olha, você não serve para estar no nosso ciclo social, porque você não está bem, porque você é um anormal. Então, tem essa questão do preconceito. Então, ninguém quer ser discriminado. Se eu não quero ser discriminado, então eu vou esconder. Daí trazer a resistência. Não, eu estou bem. Eu nunca vou assumir que eu tenho algum problema psicológico. Principalmente quando nós associamos que a questão da mente, né, nos remete logo à questão psiquiátrica e eu vou parar numa psiquiatria e lá eu ficarei preso, vou estar misturado. Então, tem todo um contexto. Para além do cultural, existe a questão do preconceito por causa daquilo, do estereotipo que se criou em torno das doenças da mente. Existe um estereotipo e esse estereotipo está muito, assim, taxado como um padrão negativo. Quem tem doença mental é uma Uhum. pessoa negativa e é uma pessoa que não pode fazer parte da sociedade. Então, eu, como Uhum. quero fazer parte da sociedade, eu vou esconder, vou resistir, vou negar que eu tenho algum problema de saúde mental. Isso faz com que eu não busque ajuda. Mais do que não buscar ajuda, eu vou resistir. Mas vou resistir tanto até que o pior aconteça, até que chega um esgotamento emocional, os suicídios, né, os transtornos mentais mais severos, porque você resistiu tanto, escondeu tanto que não conseguiu manter ali de forma equilibrada até que as coisas acabaram despoletando. Então, no nosso continente, por ser um continente que a psicologia ainda não é tão desenvolvida, a questão cultural acaba Uhum. ainda tendo muito peso e faz com que não se Exatamente. fale tanto, se ignore. E depois toda essa questão cultural e social traz também a questão do preconceito, de rejeitar pessoas com transtorno mental. Então, se são rejeitados, é mais fácil eu esconder que eu tenho algum transtorno mental, ao invés de assumir. E isso depois traz todas as outras consequências. É. Obrigada, Alice. Deste aí uma grande explicação. E aqui tem que a Sofia disse: em 2014 eu tive um cansaço emocional e só me percebi muito tempo depois, porque para mim isso tudo era doença dos brancos, como disseste. Exatamente, né? Por não ser bem aceite, as pessoas acabam por sofrer caladas. Isso às vezes Uhum. diante de um burnout ou de uma depressão severa ou de assim, algo mais grave, é que a pessoa vê, ok, aqui alguma coisa se passa e tudo mais, não é? Sim, Porque se sim, até na Petra. Europa ainda existe este preconceito, quanto mais num país, e às vezes é muito esta questão. Eu vejo também que é muito falta de conhecimento, né? Sim. Que era como tu estavas a dizer, que a psicologia, como ainda não está tão estudada e não é falada assim de forma ainda tão aberta, a saúde mental e todas essas questões do foro psicológico, acaba por ser também um desconhecido. Não, estas pessoas não conhecem, as pessoas vão estranhar e vão quê? Vão ficar agarradas àquilo que já conhecem, que é aquilo que já é cultura, que é aquilo que já é visto como normal, como padrão, não é que estavas a falar, do misticismo e tudo mais. Então as pessoas por não conhecerem, daí é que eu acho que tão importante esta questão da psicoeducação e de levar esta mensagem mais longe, porque às vezes as pessoas estão a sofrer e nem sabem o que é que lhes está a fazer sofrer exatamente porque não conhecem como é que estas questões funcionam, não sabem, ok, se calhar estou com uma depressão, mas eu como não sei, não é? Nunca ninguém me disse, nunca ninguém sequer me fez ponderar esta hipótese, porque sempre fui abafado ali por outras questões, não é? Culturais, a pessoa nem sequer procura o sítio certo e às vezes fica anos e anos e anos a sofrer calada simplesmente por falta de conhecimento, não é? Exatamente, Petra. A informação salva, a informação cura, a informação liberta. É muito importante que as pessoas busquem informação. E nós vemos aqui no comentário da Sofia, né, que ela diz que teve um esgotamento emocional e nem sequer se Exato. apercebeu. Também tinha essa crença de que doença mental era coisa dos brancos. Vê como é que se Uhum. associa, não é? Lá, naquele Exatamente. contexto europeu, há mais abertura, há mais facilidade para se falar de saúde mental, as pessoas buscam mais, valorizam mais. Para o nosso contexto ainda não é tão acentuado, tanto é que as pessoas
acreditam que não é para nós. Mas como assim não é para nós? É para nós, é para negros, é para africanos, é para todo ser humano. Porque o ser humano é Tudo constituído, que respira, né? tudo que respira, não é? Enquanto pessoa, a psicologia está ali, a saúde mental está ali. Eu, como disse no início, é uma das esferas do desenvolvimento humano. Mas a Petra disse muito bem, um aspecto é a falta de informação, é a falta de conhecimento. E sim, a psicologia vem migrar para a África, para Angola, muito mais tarde do que em outras realidades. Onde é que ela vem se desenvolver nela? É falar de quê? De Alemanha, de Espanha. Lá já tinha, onde tudo se deu, onde tudo se começou, depois dos Estados Unidos até vir para a África levou algum tempo, e depois até se perceber em África como funciona, o que é e o que não é, isso levou muito tempo. Então, nós estamos num processo de descobrir o que é saúde mental, que ciência é essa, que é psicologia, para depois as pessoas conseguirem ser mais receptivas. Mas para isso nós vamos ter que comunicar, vamos ter que informar. É um trabalho árduo, sim, que a Petra aqui trouxe a questão da psicoeducação. É um trabalho árduo que eu considero que essa geração tem feito um trabalho muito bom a nível de psicoeducação e nós temos que continuar, porque se nós pudéssemos assim ilustrar as consequências do quão nefasto é a falta de saúde mental, nós acho que todo mundo ia parar um bocadinho para refletir, o que eu estou a fazer com a minha saúde mental? Porque é muito grave. Sem Exatamente. saúde mental você não faz nada, você não trabalha, você não estuda, você não se relaciona, você não é pessoa, você não Uhum. vive. Você não é um ser sociável, então é uma coisa que muito se ignora e nós só vamos recorrer aqui à saúde mental, à psicologia, quando já estamos no último nível e já é bem, bem grave. Então ainda é uma questão a ser trabalhada, mas nós estamos aqui exatamente para fazer esse processo de psicoeducar e fazer com que as pessoas mudem a mentalidade. É fácil, não, mas é um processo. Nós precisamos é persistir. Exatamente, exatamente. E tu, enquanto psicóloga em Angola, quais são assim, imagina, eu vejo que tu fazes muito esse trabalho de psicoeducação e de falar sobre isso. Qual é a receptividade que tu encontras da comunidade hoje em dia? Ou já estavas a falar um pouco da resistência que tu às vezes encontras na tua própria família. Como é que é essa experiência para ti? Olha, hoje já é mais leve. Quando eu digo hoje, falo há um ano, há 2 anos. Na verdade, isso tem sido um processo crescente. As coisas vão melhorando gradativamente aos bocados. O que que acontece? Há alguns anos, aqui na nossa realidade, Angola especificamente, não se falava sobre saúde mental. Mas hoje, até Uhum. nas mídias, nas televisões, em todos os programas, você já vê um profissional de saúde mental a levar algum tempo, algum tema a ser abordado, a ser discutido. Hoje já temos essa facilidade, já existe mais comunicação sobre esse assunto, e o que é muito bom. Eu passei por essa resistência, por esse processo, desde que, quando decidi até estudar psicologia, quando eu disse, cheguei em casa e disse, olha, eu vou estudar psicologia. Houve uma resistência muito grande da parte dos meus parentes, especificamente da minha mãe, sobre, não é uma profissão que você devia fazer, aquela questão de que isso não é funcional, não terás um bom emprego, não vais conseguir fazer nada. Na época, quando eu estava indo para a faculdade, eu também não percebia na íntegra o que era a psicologia. Vou ser sincera, não percebia. Eu só sabia que queria fazer. O que ela era ao certo, eu não tinha noção. Mas foi exatamente a curiosidade de perceber o que era a psicologia que me fez continuar a estudar. E felizmente não me arrependi. Pelo contrário, fui me apaixonando cada vez mais. Por quê? Porque essa questão da psicologia está muito associada ao meu propósito de vida, que é sobre agregar valor na vida das outras pessoas. É sobre ajudar pessoas. E eu me questiono sempre, mas como é que eu posso ajudar as pessoas? Pronto, o que é que eu sei? Eu sei cuidar da saúde das pessoas, da saúde mental. Então, eu associava muito a essa questão. Primeiro é que é até olhar para mim mesma. Era mais sobre me compreender o meu contexto familiar. Por que que o meu pai se comporta dessa forma? Por que que a minha mãe tomou essa atitude? Por que que o meu irmão tem esse comportamento? Eu sempre fui muito curiosa. Então, todos esses questionamentos me fizeram decidir estudar isso. Houve a resistência muito grande. Pai, mãe, tios, irmãos mais velhos. Não, 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 não. Mas eu fui persistente e consegui. Quando entra no mercado de trabalho, aí você percebe que é muito difícil, principalmente num contexto onde a tua profissão não é bem aceita ainda. Há mesas onde você se senta e as pessoas simplesmente não fazem ideia do que, para que serve um psicólogo.
mas não faz ideia, Petra, no verdadeiro sentido da palavra. A pessoa tenta até explicar, mas o psicólogo não é A, B, C, D. O que ele te explica, meu Deus, é um absurdo. Não tem E nós, nada a ver, claro, né? não tem nada a ver. E você, com toda a paciência do mundo, você procura explicar e dizer à pessoa, não, psicologia é A, B, C e D, serve para isso, ajuda naquele sentido, naquele aspecto. E a pessoa, não, mas isso é tudo brincadeira. Sendo assim, eu também sou psicólogo, então todos nós somos psicólogos. Ah, Exatamente, exatamente. você respira fundo e diz, meu Deus, o que é que eu falo para essa alma humana? Você tenta fazer compreender que não, você não é psicólogo por achar que é uma pessoa que tem muita experiência de vida. Olha que eu passei por algo, permita-me aqui partilhar, recentemente, À num vontade. trabalho, eu fui para atender, nós estamos a fazer, né, a nível da empresa, a nível organizacional. Eu trabalho numa empresa consultora e nós prestamos consultoria a uma outra empresa. E os funcionários dessa outra empresa vêm para a nossa para serem atendidos. Nós cuidamos, né, dessa questão da saúde mental. Só que quando eles vêm para fazer as consultas, eles não sabem quem é o profissional que lhes vai atender. E a senhora veio ter comigo e quando ela se deparou com a psicóloga, ela ficou, mas é essa criança que me vai atender, assim, nesses termos. Eu não gosto de ser atendida por pessoas mais novas. Você respira fundo e faz a pessoa compreender, né? Temos aquela questão do paciente só deve ser atendido se ele quiser, se ele se sentir confortável. Então, Exato. nós vamos olhar, não se preocupa, depende muito se nós aqui trabalhamos com ciência, isso é um trabalho, somos 100% profissionais e o que vai receber aqui é nada mais do que profissionalismo, ciência. Não estamos aqui a falar de amiguismo, não é? Porque se você quer experiência de vida, quer contar, partilhar sobre sua vida, para alguém que apenas vai lhe dizer, olha, eu também passei por isso, eu acho que você deve resolver assim, então não é o melhor lugar. Aqui você vem em busca de ciência, vem em busca de profissionalismo e você vai ter, independentemente de quem lhe atende, independentemente da idade. Por quê? Porque as pessoas associam ainda essa questão da saúde. Primeiro é que não valorizam tanto. Quando vem aqui uma mais nova, uma pessoa jovem a fazer, traz mais outros questionamentos. Mas eu já nem acredito tanto em psicologia. Ainda é uma jovem a me atender. Então fica aí, Exato, exatamente. fica todo um peso em torno daquilo, mas é óbvio, você precisa ser o mais profissional e madura possível para conseguir levar o paciente a perceber e deixá-lo à vontade, quebrar o gelo. E felizmente, nesse caso, o gelo foi quebrado, a pessoa se abriu, se comunicou e a sessão correu muito bem. Tanto é que até remarcamos a sessão. Então, existe essa resistência das pessoas até aceitarem o teu trabalho. No início foi pior, foi muito mais complicado por causa do nosso contexto, mas por causa do trabalho que eu faço, né, aqui nas redes sociais e em todos os contextos aonde eu vou, aonde eu passo, eu não passo num lugar, Petra, sem falar sobre a importância da psicologia. Acabo sempre vendendo o meu peixe. Mais do Isso que vender o peixe, mesmo. é você. As pessoas precisam, é você ir para um contexto social e olhar para a situação. Você vê que está todo mundo a precisar de auxílio, está todo mundo a precisar de Uhum. ajuda, porque está todo mundo em estresse, num burnout, e eles nem sequer sabem. Há pessoas que vivem com ansiedade Exato. depressão, e nem sequer sabem. Então, sempre que eu vou para algum lugar, eu procuro transmitir isso. Alguns recebem bem, sim, é verdade. Outros não recebem tão bem por causa dessas questões que já aqui trouxemos no início, a resistência, o misticismo e as crenças. Tem a questão das crenças. As pessoas têm as crenças ali bem assentes e quando você crê numa coisa, para te tirarem aquilo é muito complicado. Então, existe uma crença muito firme de que não, eu posso cuidar da minha saúde mental sozinho, não vai ser você que vai me ajudar a cuidar da minha saúde mental. Existe essa crença. Você precisa ser muito resiliente, eu costumo dizer, em Angola, o psicólogo precisa ser resiliente para perceber que o meu trabalho é muito importante, é muito necessário, agrega valor na vida das pessoas, mas são mesmo essas pessoas que ainda não sabem do que se trata o meu trabalho. Então, como eles ainda não sabem, eu tenho de ter a paciência de psicoeducá-los para depois poder oferecer o meu serviço. Eu não vou conseguir vender o meu serviço sem que antes eu faça todo um processo de psicoeducação, promoção. Então, eu penso que nesses meus primeiros anos de carreira, minha missão é psicoeducar, é promover ao máximo saúde mental. Porque eu tenho fé, eu acredito muito que daqui a algum tempo e com o trabalho que eu tenho visto dos meus colegas, tem feito um trabalho bom, um trabalho positivo. E daqui a algum tempo nós vamos sim, senhora, ter mais abertura. Mas também vou aqui ser sincera, Petra, que já há. Por quê? Por que eu digo que já há? Pelo número de pacientes que eu tenho e não só
pelo número de seguidores que as pessoas, né, que temos aqui, e são daqueles seguidores fiéis, que estão ali atentos para tentar compreender o que você postou, para tentar compreender o que é um transtorno mental, como é que a pessoa pode ultrapassar aquilo. Já existe essa receptividade, sim. Ainda falta muito, sim. Devo concordar que ainda falta muito. Mas já existe essa receptividade e eu gosto muito, porque eu fico muito orgulhosa, porque se você fazer um flashback, olhar para há 5 anos, por exemplo, há cinco E anos não não era, acontecia, né? não era assim, não Exato. acontecia. E hoje já acontece, então já me dá algum orgulho e o processo é contínuo, a ideia é ir se melhorando, a resistência existe, é muito complicado, mas eu também acredito que torna-se muito mais difícil quando o profissional de psicologia de saúde mental não se posiciona. E foi uma coisa que eu Uhum. procurei fazer. Pá, eu sei sobre saúde mental, eu entendo e todos os dias eu procuro estudar um bocadinho mais para aperfeiçoar. Mas como é que eu vou transmitir o que eu sei para as outras pessoas? Eu disse, não, eu preciso me posicionar. Se eu não me posicionar, eu nunca vou conseguir trabalhar com aquilo que eu amo, eu nunca vou conseguir ajudar as pessoas e nunca vou Uhum. conseguir fazer dinheiro com a minha profissão. Então, eu acredito Exatamente. que às vezes a resistência na aceitação da psicologia ou do profissional também tem muito a ver com o próprio profissional, com o próprio técnico. E em Angola, alguns não se posicionam, por isso é que eles acabam em docência, a dar aulas, acabam em trabalhando para outras áreas que não têm nada a ver com aquilo com que se formou, porque ele não se posiciona. E se você não se posiciona, qualquer maré te leva para qualquer lugar. E mais do que não conseguires nem se ingrar na tua profissão, o psicólogo que não se posiciona, no fundo, está a deixar de ajudar vidas. Eu acredito muito nisso, porque eu Sim, acredito que as pessoas que eu alcanço não são as mesmas pessoas que tu alcanças e não são as mesmas pessoas que o Osvaldo alcança, né? Que é outro colega nosso aí, que também se posiciona muito bem nas redes sociais. bem, Ou seja, o Osmar, que entrou aqui, que também é da comunidade africana, seja que também é uma pessoa que se posiciona e tem tido aqui ótimas iniciativas na área da saúde mental. Então, cada um de nós que não se posicionasse neste sentido, seriam vidas que não seriam alcançadas. E digo é verdade. mais, às vezes também vem muito estas questões de que, ok, eu tirei psicologia, mas eu não me vou posicionar muito, porque se calhar ainda tem aquele estigmazinho, as críticas da família e as críticas dos amigos, então mais vale ficar aqui, não é? No meu canto, só fazer as minhas coisinhas e tudo mais. Mas já está, cada vez que eu não me posiciono e que eu não falo abertamente que saúde mental é universal, não é tal como o comentário que está aqui, que depressão não é doença dos pulas, não é doença dos brancos, é doença universal, toda a gente pode ter. Então, se eu não me posiciono nesse sentido, eu estou a deixar de salvar a vida de alguém. Porque tu estavas a falar, e às vezes imagina, quando nós fazemos um post de os sintomas de uma pessoa com depressão, os sintomas de uma pessoa com uma perturbação de ansiedade, tem pessoas que se vão identificar e tem pessoas que podem ser salvas através disso, sabes? Porque é a mesma coisa, imagina tu tens uma dor na barriga há 100 anos, mas tu pensas que aquela dor de barriga é normal. Mas existe algum dia que alguém faz um post, olha, dor de barriga frequente é isto. Tu ficas, uau, então eu tenho isso. Então eu vou procurar alguém para me ajudar nisso. E tu estás a salvar uma vida naquele momento, né? Então, cada vez que nós nos posicionamos, nós querendo ou não estamos a impactar vidas. Então, isso é muito importante, é nós posicionarmos e falarmos sobre isto de forma aberta. E tu estavas a falar, eu lembro também quando comecei aqui nas redes sociais, eu também nunca pensei assim, eu comecei a chegar até aí porque comecei a ser convidada para fazer lives. Estás-me a ouvir, querida? Estão-me a ouvir? Sim? Acho que sim. Eu comecei a ser convidada para fazer lives com pessoas de Angola. A minha primeira live foi com uma angolana, uma jovem angolana. Comecei a ser convidada, então, querendo ou não, comecei a ser procurada por aí. E para mim foi muito, uau, os angolanos querem fazer terapia. Eu nunca pensei, não é, que houvesse essa abertura. E eu vejo que isso vem muito mais da comunidade mais jovem. A comunidade mais jovem aceita de uma forma muito mais aberta. E às vezes a comunidade mais velha que ainda tem a mente um pouco fechada relativamente a isso, exatamente por causa das crenças mais enraizadas, não é? Que tu estavas a falar. Não sei se tu sentes a mesma coisa, não é? Oi? Né? Acho que a Alice bloqueou. Estás-me a ouvir, não estás? Acho que a Alice bloqueou. Tá? Tá? Acho que estás, né? Não sei se ouviste, não sei se, sim, não sei se ouviste aquilo que eu disse, que aquilo que eu sinto, né, é que a comunidade mais jovem,
Estou a ouvir com alguns cortes. Não sei se só sou eu que estou a ouvir com cortes. Ok, ok. Agora sim estou a ouvir. Tinha deixado de te ouvir durante um bocadinho. Não dá para ver. Mas vocês estão-me a ver a mim? Digam-me se não estão a ver a mim ou se não estão a ver a Alice, só para eu saber. Parece que a internet encravou aqui um bocadinho. Vocês estão-me a ouvir? Estão-me a ver? A mim? Digam se alguma coisa nos comentários, só para eu saber. Não sei se. Ok, não sei se aconteceu aqui. Estão-me a ver a mim? A ouvir-me? A mim? Ok, acho que agora. Ok, acho que agora voltamos. Para quem não sabe, a África também tem muita dificuldade na internet. Ok, ok, acho que tínhamos deixado de te ver durante um momento. Ok, tínhamos deixado de te ver durante um momento. Mas acho que agora já voltaste. Sim, sim, eu estou aqui, estou-te a ouvir, só que não te consigo ver e estou a ouvir com muitos cortes. Oi, Petra. Eu estou aqui, eu estou a te ver, eu estou a te ouvir muito bem. Sempre Ok, estive. nós não estávamos a ver, não estávamos a ouvir. Mas pronto, vamos lá continuar. Então eu estava aqui a falar. Aquilo que eu tenho visto é que existe muito mais abertura da parte dos mais jovens e já me aconteceu e acontecem-me casos que até mais novos e até adolescentes querem fazer terapia, mas existe às vezes aqui resistência por parte dos pais, por parte dos familiares e por parte dos mais velhos em aceitar esta questão. Não sei se tu sentes a mesma coisa nesse sentido, de que a comunidade mais jovem, eu até tenho visto muita abertura, uma abertura que eu nunca pensei ver, mas às vezes a comunidade mais velha aqui é que tem assim estas crenças mais enraizadas e tem assim um pouco de dificuldade mais em aceitar. Não sei se tu sentes a mesma coisa. A mesma coisa, sim. O público mais jovem é o público que está mais receptivo, mais aberto e busca mais os cuidados à saúde mental. Obviamente, porque pelas questões que nós já aqui trouxemos, né? A questão cultural, imagina a questão da geração. A geração passada, vamos aqui trazer até pelo menos 50, né? As pessoas de 40, 50 anos, é uma geração que está ou esteve acostumada com um determinado estilo de vida, tem crenças próprias e típicas daquela época. E se nós estamos aqui a dizer que a psicologia é uma ciência nova para o nosso contexto africano, angolano, é uma ciência que está a ser desenvolvida aqui em Angola agora, então é normal que aquela geração que já vem de algum tempo, né, os nossos pais, tios de 40 para cima, não tenham tanta afetividade e abertura pela psicologia, porque eles não compreendem, não se desenvolveu tanto na geração deles, está a se desenvolver agora, está a se perceber agora. E depois olhamos para a questão da própria crença. Eles acreditaram por muitos anos que questões voltadas à mente é muito voltado. Exatamente. Sim, eu estou a ouvir. Por isso é que eu agora perguntei nos comentários se já te conseguem ouvir. Vocês conseguem me ouvir a mim? É só porque eu estou a ouvir. Sim, estás-me a ouvir a mim? Ainda não. Ok, mas vocês conseguem me ouvir a mim? Porque eu estou a achar estranho, porque eu consigo te ouvir. Oi, meu Deus do céu. Se a live hoje. Gente, se a live hoje está.
Tá aqui, tá. Ok. Ok, ela saiu. E acho que ela vai voltar a entrar. Meu Deus do céu, se a live está. Conseguem ouvir a mim, né? Por favor, que se vocês não conseguirem ouvir a mim é porque alguma coisa aqui não. Ok, conseguem ouvir a mim. Ok, perfeito. Eu já vi que alguém deixou aqui uma pergunta, ok? Na caixinha de perguntas, nós já vamos responder. Vou só deixar a Alice entrar aqui novamente. A Petra tem som, ok, perfeito. Então, vamos aqui outra vez. Ok. A Alice está a entrar outra vez. Ok. Vamos lá. Petra, estás a ouvir-me? Eu ouço-te muito bem. Sim, sim. Eu estou a ouvir bem. Agora eu queria saber se as pessoas te conseguem ouvir, porque eu há bocadinho estava a ouvir. Não sei se não, podia não estar a ser para o outro lado. Há bocadinho estava a ouvir bem. Hum. Continua só a falar para ver se as pessoas conseguem ouvir-te ou não. Sim, sim, né? Estávamos aqui a olhar para essa questão da diferença na busca de. Ai, distraí-me aqui com a Sofia. Sofia, consegue ouvir-me já agora, Sofia? Sim, sim. Mas acho que ela deve estar a ouvir agora. Senão já tinha dito que não estava a ouvir. É, é pena estar a Perfeito. cortar. Mas vamos trazer mais Pois, desses assuntos. uhum. É. Pois, Mas pronto, estamos acho aqui que a agora ver. sim. Uhum. Existe essa resistência e o público mais jovem é o público que mais busca o serviço de saúde mental por causa do contexto. Eles nascem num contexto onde já se fala sobre saúde mental, até nas escolas, muito diferente daquilo que os mais velhos não ouviram, não viram, estão também a descobrir agora aos bocados. Mas é muito mais difícil desconstruir uma ideia e uma crença já numa pessoa adulta do que num jovem que ainda está em fase de desenvolvimento. Então tem esse aspecto, eu também passo por isso. A maior parte do meu público, dos pacientes, é jovem, mesmo. A maior parte, Exato. não me arrisco a dizer quase todos, né? Se calhar um ou dois é que tem mais de 40 anos, não, o resto é tudo mais jovem. É. E tem aqui uma pergunta que por acaso também já alguma vez recebi algumas vezes comentários neste sentido. Alissa, será que as pessoas não procuram um psicólogo devido ao incumprimento do sigilo profissional? Quero ouvir a tua resposta nesta. Pergunta riquíssima, muito obrigada. Foi a Delfina. É minha filhada. Sim, tem essa questão das pessoas terem alguma dificuldade em buscar os serviços de saúde mental por causa dessa questão da falta de sigilo. Bom, o que é que acontece? A Petra sabe muito bem que nós, enquanto profissionais de saúde mental, temos um código de ética e deontologia que rege a nossa profissão e o nosso exercício. Então, existe até Dá-me só aqui um segundo. Não estão a ouvir a Alissa? Deixaram de ouvir novamente? Oh, meu Deus. Ok, eu estou a ouvir. Eu estou a ouvir, meu Deus do céu. Instagram mas não está nada a nosso favor. O som das duas ou só o som da Alice? Jesus Christ. Só por causa disso, nós vamos ter que marcar uma outra live, gente. Nós vamos ter que marcar uma outra live, porque isso hoje está aqui a dar muito entrave. Muito entrave. Meu Deus do céu, vamos ter que marcar outra, gente. Tem que marcar outra. Ok, só a Alice. Deixa só, o Instagram vai gostar. eu vou sair Ok, o som da novamente. Alice não está a sair. Ok, bora. Desistir a gente não desiste, né? Não sei se já viram que nós somos psicólogas bem resilientes, né? Que a gente já podia ter terminado aqui a live
A gente já. Ah, ok. A Jacira agora já estava a ouvir a Alice. Meu Deus, essa coisa é estranha, gente. Enfim, é porque não querem que a gente fale sobre a saúde mental na comunidade africana, né? Não querem que a gente traga esse conhecimento aqui para o povo. Mas não nos vamos desistir, não. E só por causa disso vamos marcar outra live. Vamos marcar outra? Deixa aqui aceitar a Alice. Também já temos aqui as minutos finais, mas é pena, porque o tema está mesmo muito bom. É pena aqui estar sempre aqui a cortar. Mas bora Ah, lá. olá, Ok. Petra. Estamos aqui. Desistir não vamos. Petra, consegues ouvir-me? Sim, meu amor, consigo ouvir-te. Bora Perfeito. lá. Bom, Petra, sim, estávamos aqui a falar sobre a questão do sigilo e sim, é válido. Muitas pessoas não buscam acompanhamento profissional por medo de verem as suas informações expostas e é válido, é normal. Mas ainda assim, eu não aconselho, não recomendo deixar de buscar aconselhamento psicológico só porque você teve uma má experiência. O ideal é você ter a garantia de que a clínica, o consultório que você vai buscar é um consultório bom, fidedigno, que tem profissionais de qualidade, porque tal como em todas as outras profissões, existem profissionais que são bons e cumprem com aquilo que são os princípios éticos da sua profissão, e existem também profissões onde as pessoas não são tão boas. Isso não é só em psicologia, mas você não vai deixar de buscar auxílio e ajuda por causa dessa questão. Então, existe esse impasse na busca, mas você tem que ter garantias de que não, eu vou buscar um profissional de excelência, um profissional que vai conseguir dar resposta ao meu problema. Por isso é muito bom fazer também uma investigação, uma pesquisa sobre qual é a clínica, quem é o profissional, procurar saber quantas pessoas ele já atendeu, quantas nem digo, né? Mas o feedback das pessoas de quem ele já atendeu, se é bom, se não é, para você poder fazer o acompanhamento com uma pessoa que seja realmente confiável e não fazer com qualquer um. Reitero, não acontece só em psicologia, acontece em qualquer outra profissão. Exatamente. Então você não vai desistir de fazer, de cuidar, de ir ao médico só porque o médico não foi muito bom, não foi ético contigo. Você no mínimo vai trocar. Então existe essa questão de sigilo, mas procure sempre garantir que o profissional que você vai buscar seja um profissional de excelência. Exatamente, olha, tiraste as palavras da boca, porque a verdade é que muitas vezes acontece isto. Ah, não, eu fui a um psicólogo e não deu certo e não gostei, então também já não vou procurar mais. Calma lá, se tu tiveres uma dor nos dentes e fores a um dentista e o dentista não for bom profissional, tu vais ficar com a dor nos dentes para sempre, não vais procurar outro. Não acontece em nenhuma outra profissão. Então, a mesma coisa aqui em termos do acompanhamento profissional a nível da psicologia e tudo mais. E isto Uhum. aqui, por engraçado que parece, eu já tive pessoas que me procuraram, olha não, Petra, eu quero fazer contigo aí que tu estás longe, porque aqui se eu fizer aqui, o psicólogo com quem eu falar vai falar com não sei quem. Então a verdade é que existe muito esta questão, né? Mas é exatamente como a Alice estava a dizer, nós sabemos o profissional que estamos a procurar e ver feedbacks, esforçar tudo. Porque lá está, e não desistir de procurar, não desistir de procurar. Olha, aqui um comentário. Profissionais que nem vocês duas. Obrigada, Jacira. E aqui um Agradecemos. comentário também. As mulheres africanas ainda têm muito preconceito com a terapia. Exatamente, né? Por todas estas questões que nós tivemos aqui a falar. Exatamente Uhum. isso. Pois, É. olha, Petra, é aqui importante trazermos um aspecto que é voltado mesmo para o nosso continente, né? Existe o Atlas de Saúde Mental, eu não sei se a Petra já consultou, né? Que Não, pois é bem interessante, é um manual da OMS, né? Da Organização Mundial da Saúde, que cuida especificamente da questão voltada à saúde mental, mas a nível do mundo, como é que está, como é que não. uhum. É. Alice, desculpa, minha querida. Desculpa.
Estás-me a ouvir? Acho que não me está a ouvir. Estás-me a ouvir, querida? Estou sim, estou a ouvir, O Petra. som parou novamente. Espera aí. Cortou. O som estava a cortar novamente. Já consegue ouvir-me? Sim, agora sim. Vocês conseguem ouvir? Tenta falar. Oi, Petra, Estavas conseguem aqui a dizer. ouvir-me? Sim, estavas aqui. Ok, voltou, isso mesmo, continua. Estavas a dizer uma coisa muito importante. Continua. Eu falava dessa questão da OMS ter uma área específica que cuida da saúde mental de todos os países. Então, esse Atlas, ele lança o relatório de cada 3 anos, e em cada 3 anos pode-se verificar a evolução que houve a nível de saúde mental em todos os países e não para atuação no sentido número reduzido de profissionais a nível do continente. Existem poucos profissionais para aquilo que é a demanda que se espera, que é a demanda que aparece. E por outra, só para ter noção, para cada 100 mil pessoas, um profissional de saúde mental. Isso segundo o Atlas de Saúde Mental, né? A OMS traz esse dado. Para cada 100 mil pessoas, um psicólogo, imagina. Deus. Imagina, é um número muito reduzido. Então, existe Exato. ainda assim muitas questões a serem discutidas. E não só, os próprios governos, os próprios países ainda não estão predispostos a investir na saúde mental. Porque aquilo que se disponibiliza por orçamento voltado à questão da saúde mental ainda é muito reduzido. Por exemplo, a África do Sul, naquilo que diz respeito ao orçamento geral, os dados, os números, os valores que são disponibilizados para a questão da saúde mental são 5% do dinheiro Uhum, não é investido em nada. saúde mental. E o que não é nada, visto que a África Exato. é um continente que tem muitos problemas de saúde mental, nós temos muitos problemas sociais esses que acabam afetando significativamente a vida de qualquer pessoa, o que faz com que nós vamos acabar adquirindo muitos problemas psicológicos e nós não temos investimento na questão da saúde mental. Não se formam profissionais, não temos técnicos capacitados, não temos clínicas e consultórios capacitados, não temos psiquiatrias equipadas e em condições. Então é como se tivesse a deriva a questão da saúde mental. Uhum. É muito grave, os números estão ali, isso é um dado de 2020, quem puder consultar esse Atlas, está lá esses dados. Para cada 100 mil pessoas, um profissional. E assim, é muito, muito, muito delicado. E Acho que claro que nós nem temos deveria. noção, né? Não temos noção. É bem Exato. mais fundo, o buraco é bem mais fundo Uhum. mesmo. Uhum. Hum, É. Mas olha, estamos aqui exatamente para começar, às vezes isto, né? Vamos aproveitar os psicólogos jovens, né? Em Angola, vamos aproveitar os psicólogos jovens em África para realmente começar a trazer estas questões para cima da mesa, para não só ajudar esta população mais jovem que tem esse momento mais aberta, mas até mesmo a população mais adulta que pode começar aqui a ver-se, a questionar e a identificar-se com determinadas coisas que nós vamos falando. E acho que nós temos um papel fundamental aqui hoje em dia, que é mostrar a realidade e não falar simplesmente disto uma vez, mas falar, 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 porque acredito que mais do que a nossa profissão também faz parte da nossa missão. Frase bonita, mais do que a nossa profissão faz parte da nossa missão falarmos sobre isto, desmistificarmos isto e no final do dia conseguirmos ajudar as pessoas e se calhar as pessoas estão aí a sofrer há anos sem saber o que é que têm, então conseguir uhum. ajudar. É claro que nós não vamos conseguir alcançar toda a gente, é claro que não vamos Sim. conseguir mudar a mentalidade de toda a gente, abrir aqui a mentalidade de todas as pessoas e quero deixar também aqui claro que nós não estamos aqui a dizer que todas as questões que se fala do misticismo e de feitiçaria como a Alice falou aqui, e da questão da espiritualidade que não seja válido, porque tudo é válido, não é? Tudo é válido e respeitamos imenso tudo aquilo que se acredita, mas é aquela questão, existem outras coisas que também podem estar a explicar aquela situação e que às vezes por não se estar a intervir de uma forma que se deveria estar a intervir, com a intervenção certa, aquele problema acaba por se prolongar ao longo do tempo e depois trazer outros problemas para as gerações que vêm, né?
nas outras gerações. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então, eu vou só aqui ler este comentário. Esse pouco foco por parte do governo na saúde mental deve-se ao facto de ainda existir muita resistência na procura do povo por essa questão ou porque o governo vê como algo pouco interessante? Olha, pergunta super importante, porque também às vezes aqui é o povo também que não, mas lá está, por não ter conhecimento, não procura, então o governo vê, né? Se o povo não fala, se o povo não pede também, eles não devem estar a precisar, ou será que é mesmo. Queres responder? Sim, sim, Petra. Na verdade, o que é que acontece? Nós podíamos aqui validar as duas questões, né? O povo, depois o Uhum, governo, mas todo e qualquer governo, qualquer nação tem políticas públicas, políticas essas que vêm fazer o que vêm para solucionar os problemas de uma sociedade. Então, dentro dessas políticas públicas, precisam ser avaliadas as questões voltadas à pessoa, desde saúde, educação, comodidade, habitação, tudo isso, não é? Precisa estar ali bem assente, bem organizado. Então, um governo precisa criar condições para que os cidadãos tenham tudo isso ali bem assente, desde a habitação, educação, instrução e saúde. Mas o que é saúde? O problema está ali, o problema começa ali. O que é saúde? O que se entende como saúde? As pessoas entendem que saúde é o físico. Entendem que saúde é o físico. O próprio governo em si entende que saúde é o físico, a própria população. Mas eu penso que isso tem muito a ver com negligência, não com a questão de não sabermos que saúde mental é importante. Isso não tem nada a ver com saber ou não ser importante. É negligência, porque um governo é constituído por pessoas instruídas, pessoas letradas, e por sinal existem pessoas orientadas e até qualificadas para ocupar determinados cargos, no Ministério da Saúde, tem pessoas qualificadas e no Ministério da Saúde precisam ter pessoas que tenham um entendimento de que saúde não é só físico, saúde é exatamente. emocional, é espiritual e vai aí adiante como cada um decidir entender. Então, sim, existe toda uma negligência em torno daquilo que são os cuidados da saúde mental. Há muita, nós podemos responder essa questão como negligência, assim, falta de interesse, porque as questões estão lá, elas existem, estão visíveis. Ok, falamos aqui no início da nossa questão cultural, por causa do nosso continente estar muito voltado à superstição e não valorizar tanto, mas já se começa a ver a necessidade de cuidar da saúde mental, já existe. Só que sim, é um processo que está a ser demorado, mas tem muita negligência aí por parte daquelas pessoas que governam, que têm o poder de decisão. Porque a quando da construção das políticas públicas, há uma necessidade de implementar aqui alguns fatores que vão dar resposta à saúde do indivíduo no seu todo. E o que é a saúde do Uhum, indivíduo no seu todo? É olhar para o físico dele, mas também olhar para o emocional. Porque o indivíduo que não estiver devidamente estruturado emocionalmente, esse indivíduo não vai conseguir contribuir para a sociedade. Vai ser uma pessoa exatamente. inapta, então será menos um para a nossa sociedade. Então tem muito a ver com a negligência do nosso governo, dos governos, porque para ter noção, por exemplo, existe uma política pública de prevenção ao suicídio a nível dos países, ou melhor, dos continentes, que são políticas para a prevenção ao suicídio. A maior parte dos países africanos não consegue alcançar ou responder a essa necessidade. Não cumpre. Só para teres noção de quase todos os países africanos que trabalham com essa questão da prevenção ao suicídio, que estão ali a ser monitorados pela OMS, só um país conseguiu trabalhar nessa questão das políticas públicas. E a África é um continente assim enorme, com muitos Mesmo. países, mas a maior parte dos países em África não se atém às questões voltadas à saúde mental, por fatores que aqui já descrevemos, e talvez até por outras questões que nós aqui não elucidamos. Mas a verdade é que é negligência. Existe uma negligência, uma parte aí é negligência. E negligência de quem? De todos os envolvidos, tanto nós, enquanto cidadãos, quanto o próprio governo, porque hoje a informação está aí para todo mundo. Qualquer pessoa que queira se informar consegue adquirir informação de todas as formas. Só que nós só vamos atrás da informação quando a pessoa já morreu, já cometeu suicídio, ou já cometeu Exatamente, quando já é homicídio por muito causa de tarde. uma desregulação aqui a nível psicológico. Uhum. Mas sim, tem essa questão da negligência voltada ao nosso governo e as políticas públicas que não são adequadas para responder à questão da saúde mental.
Obrigada, Alice. Nem eu, nos meus mais sábios pensamentos, conseguiria responder de tal forma. Olha, querida, obrigada pelo teu contributo. Com certeza iremos voltar a falar sobre este tema, né? Que houve aqui umas oscilações e acredito que precisamos, enquanto psicólogas, que temos este dever, não é? De falar mais sobre este tema e até mesmo começar a falar sobre temas específicos e abordar temas específicos para desmistificar exatamente isto para as pessoas, para trazer isto para cima da mesa e no final do dia para ajudar a ultrapassar as dificuldades emocionais, psicológicas que possam estar a passar. E a vocês resistentes que aguentaram desse lado, mesmo com todos estes contratempos que aconteceram hoje, muito obrigada pela vossa presença. Obrigada, Alice. Não sei se queres deixar assim uma mensagem final para quem está aqui a assistir-nos. Fica à vontade. Sim, Petra, sim. O que eu ia aqui deixar para o pessoal que nos ouve é que nós busquemos informação, porque a informação é que salva, a informação cura, a informação liberta, a informação transforma. Então, eu penso que é válido que cada um de nós tenha essa autorresponsabilidade em buscar compreender. Olha, gente, para quem não ouviu a Alice, porque o som cortou, mas eu vou transmitir a mensagem, né, que a Alice falou agora, que é nós investimos na prevenção, ok? Mais do que na intervenção, mais do que no e colocar o penso rápido na ferida que já se abriu, é prevenirmos para que essa ferida não se abra. E acho que todos nós que estamos aqui e todos que passamos por esta live e todos que ainda vão ver esta live mais tarde, todos nós temos esse dever, porque acredito que 90% das pessoas que passaram aqui têm contato aqui com a comunidade africana, de alguma forma identificaram-se com este tema. Então é pegar naquilo que foi falado aqui, espalhar, pegar no conteúdo que está no Instagram da Alice, no meu Instagram, no Instagram de outros profissionais, espalhar a mensagem, divulgar, estarem atentos às pessoas que estão à vossa volta, porque às vezes as pessoas à nossa volta estão a sofrer, estão a passar por alguma dificuldade e por falta de conhecimento não têm esta consciência e ficam a sofrer calados, ficam a sofrer sozinhos. Então também ajudar, dizer, olha, isto aqui pode ser isto, pode estar a passar por uma depressão, pode estar com problemas de ansiedade, pode estar com uma psicopatologia, porque as pessoas às vezes não procuram ajuda, não é porque nem querem, é porque não sabem. Então, nós que somos privilegiados por estar a ter este conhecimento, também temos esta responsabilidade de passar esta mensagem para as outras pessoas. Então, vamos ser essas pessoas que vamos espalhar esta mensagem, que vamos divulgar, que vamos dizer aos nossos familiares, que vamos dizer aos nossos amigos, que vamos gritar ao mundo, vamos gritar ao continente africano que a saúde mental é importante e que todos nós merecemos cuidar da nossa saúde mental, emocional, tanto como a nossa saúde física. Tá bem, gente? E é isso. E obrigada mais uma vez. Beijinho e boa Obrigada, noite a Petra. todos. Obrigada, beijinhos. E vocês que aguentaram, muito obrigada. Ok, para a semana temos live, mesmo dia, mesmo horário. E a semana vai ser sobre um tema bem especial que eu gosto muito, sobre autocompaixão. Como é que nós podemos ter mais autocompaixão connosco, incluir hábitos de autocompaixão no nosso dia a dia. E acredito que possa ajudar a todos. E vocês têm desse lado, muito obrigada. Beijinhos e vemos em breve.